Um dos maiores mitos que eu conheço no terceiro setor, que é a nossa dificuldade de falar sobre dinheiro, como se dinheiro fosse algo proibido, algo sujo, algo indesejável. Porém, tem uma frase que eu aprendi com um amigo, de uma outra instituição, que ele sempre falou para mim assim: Alexandre, fazer o bem não tem preço, mas tem custo. Quem me segue aí nas redes sociais, segue a ONG Viva Lagos, vai estar sempre ouvindo eu repetir esse mantra, porque é a mais pura verdade. Salvar a vida de uma criança, dar comida para quem tem fome, não tem preço, mas tem custo. Então, eu queria, durante esse episódio, te ajudar, pelo menos vou tentar, desconstruir esse mito. Porque quem atua no terceiro setor, quem dirige, coordena, lidera uma instituição sem fins lucrativos, precisa ter uma fonte clara de financiamento, e isso tem que estar, essa gestão dos recursos financeiros, ou popularmente falando, gestão do dinheiro, tem que estar no seu topo de prioridade. O que eu vejo, tomara que não seja o seu caso, e muitas das vezes, muitas instituições que eu visito, que eu conheço, que fazem um trabalho belíssimo, um trabalho fundamental para a sociedade, que causa um impacto social maravilhoso, mas não coloca a energia necessária para conseguir os recursos necessários, ficou redundante, para tocar a sua instituição. E aí, o tempo passa, o tempo voa, e depois a instituição se encontra em uma situação de insolvência ou uma situação muito dramática, de pires na mão, com as contas atrasadas. Porque eu não sei você aí, mas a concessionária de luz aqui da minha cidade, do meu estado, não me dá uma conta 0800 porque eu sou do terceiro setor. A internet que a gente usa hoje para se comunicar, o telefone, às vezes o aluguel do imóvel que você está ocupando, ou a equipe de trabalho que realiza esse trabalho. Tô ruim hoje, tô ficando totalmente redundante toda hora. Mas vamos lá. Sua equipe, tá? Você precisa de recurso financeiro para poder você encarar o dia a dia do terceiro setor, de uma instituição do terceiro setor. Por mais que haja muita dedicação, por mais que haja doações de produtos, de materiais, de insumos, por mais que tenha apoio da comunidade, por mais que tenha doação de tempo, das pessoas dos mais diferentes níveis, sem dinheiro a sua instituição está fadada a falecer. Você vai ter dificuldade, vai ficar inviável conseguir tocar o trabalho que você se propôs a fazer, e mais, dar uma condição digna de trabalho para a equipe, dar um atendimento de qualidade, dar um atendimento de qualidade a quem vocês atendem, os beneficiários da instituição. E aí existem uma série de caminhos para você conseguir financiar a sua instituição. Não existe caminho errado, na minha opinião. Existe caminho mais eficiente e menos eficiente. Existem caminhos que você realmente vai conseguir ter mais segurança na gestão da instituição, e caminho que você vai viver de pires na mão. Então, você
pode, por exemplo, que é muito comum no terceiro setor no Brasil, se apoiar em financiamento público, o que eu acho um erro. Eu acho extremamente perigoso, principalmente no momento que nós estamos passando. Atualmente, o trabalho que as instituições fazem, que são financiados através de convênios, através de contratos de prestação de serviço, de subvenções, por exemplo, hoje em dia estão, vamos dizer assim, em xeque. Eu não sei você aí do outro lado, mas aqui na minha cidade, por exemplo, a prefeitura foi praticamente matando dificultando ao máximo o processo de subvenções. Desde a prestação de contas, a sua habilitação, eles colocam uma burocracia gigante na sua frente para exatamente você não conseguir superar essa burocracia e você acabar desistindo. Eu conheço casos de instituições, por exemplo, que estão há 2 anos, sem receber o repasse, por exemplo, de convênios com o governo federal, ou coisa parecida com o governo estadual e também, obviamente, com as prefeituras, com o governo municipal. Então, gente, eu sei que esse caminho, que pode parecer muito óbvio, passando aqui por uma linha de trem aqui na minha cidade, dá esse barulho. Mas vamos lá. Esse caminho do financiamento público pode parecer extremamente óbvio e às vezes até pode parecer que é simples, né? Só que eu considero, eu chamo de fórmula do desastre. Por que fórmula do desastre? Porque você já fica numa relação de dependência do financiamento público. E no momento que a gente está passando, o repasse ele é extremamente incerto, tem muitos atrasos, dificuldades, exigências, muitas das vezes questionamentos do Ministério Público, do Tribunal de Contas, apesar de você ter feito tudo com uma extrema boa-fé, né? Da maior boa-fé. Esticar aqui um cadinho, gente. Então, assim, na prática, se você parar para analisar, você acaba virando uma relação de dependência. Muitas instituições que eu conheço têm como única ou principal fonte de financiamento o financiamento público. E aí, essa nota, né, esse samba de uma nota só, é extremamente perigoso para a sua instituição. Tá? Dependendo da mudança do cenário político, você tem aí uma aversão ao terceiro setor. A gente aí está ouvindo toda hora o atual presidente colocar todas as ONGs sob suspeita, né? Sob suspeição. E é interessante, né, ele falar disso dessa forma. Eu não quero entrar nesse debate político. Na verdade, eu tenho um horror hoje em dia a entrar no debate político, mas não consigo não fazer um comentário. Ele tem essa aversão às ONGs, né, às instituições do terceiro setor, sempre bate nesse assunto, mas está sempre em eventos evangélicos. E as igrejas fazem parte do terceiro setor. As instituições religiosas compõem o terceiro setor, são uma parte importante do terceiro setor. Então percebe, às vezes até, enfim, não quero entrar nesse debate político, vou parar por aqui. O fato é que eu durmo toda noite, né, boto a minha cabecinha no travesseiro, absolutamente tranquilo, com o trabalho que a gente realiza aqui. Eu sou do interior do estado do Rio e o impacto que a gente gera nos jovens que a gente beneficia, né, que a gente atende aqui. Então, assim, eu absolutamente estou tranquilo com relação a isso. Então, espero que você do outro lado também esteja,
que você encontre o seu caminho. Mas continuando na questão dessa nossa dificuldade de falar sobre dinheiro, né, que é algo absolutamente normal no terceiro setor, ou seja, o normal é a gente não entrar no terceiro setor para ganhar dinheiro. Isso é que para mim é uma instituição legítima, verdadeira, entendeu? Ética. Você entra para causar impacto, você entra para resolver um problema social, um drama social. Não é verdade? O ponto em questão aí é o seguinte: você não realiza o seu trabalho sem o financiamento, né? Sem dinheiro. Fazer o bem não tem preço, mas tem custo. E quando você fica, gente, às vezes até 100% ou quase isso, pendurado no trabalho voluntário, e o trabalho voluntário é algo extremamente nobre e essencial para o terceiro setor, mas ele não pode ser a espinha dorsal da sua instituição, porque o trabalho voluntário é voluntário, não tem uma construção de história, né? Você tem pessoas que entram e saem, você perde a memória da instituição, memória do trabalho realizado, os aprendizados feitos, né? Então, esse é um ponto. Agora, você não precisa do financiamento público. Percebe só? Você tem vários outros caminhos. Um caminho muito tradicional na nossa área é de doações. E eu acho que não tem nada mais bonito do que alguém que quer ajudar o próximo e doa tempo, insumos, materiais ou dinheiro para as instituições. Seja empresas ou seja pessoas físicas, né? Pessoas normais. O problema da doação é quando você não tem um método que possa gerar previsibilidade de receita, que você pode gerar um fluxo de caixa para a sua instituição. Você meio que aquela coisa que parece que é uma dádiva divina, caiu do céu. Tem uma empresa que chegou aqui na minha instituição hoje e doou um valor por um determinado motivo, por uma determinada ação nossa, por um determinado evento que a gente quer realizar, coisa do tipo. Algo pontual. E o mês que vem? E a semana que vem? Como é que a gente vai tocar a instituição? Então a doação, para mim, ela é um ponto assim fundamental do processo de manutenção das instituições. E eu gosto muito de me inspirar nas igrejas, né, que se mantêm ao longo da história, principalmente através de doações. E o dízimo que está no livro sagrado é uma forma de você gerar recorrência, é você gerar uma certa previsibilidade, porque se aquele membro da sua igreja, né, o fiel, ele se compromete com o dízimo, você pelo menos ali já tem uma noção do qual o valor que você vai poder contar, entre aspas, né? Porque é doação, e doação nem sempre é 100% seguro. Então, assim, se você está procurando, né, por doações, aumentar ou melhorar ou iniciar um processo de captação de doações para a sua instituição, tenha em mente a necessidade de você ter um método que gere recorrência. Agora, eu te convido, eu fiz um podcast, tem inclusive um vídeo gravado no YouTube, eu gravo áudio e filme, né, para quem quiser ver a imagem, poder estar a gente se vendo aqui. Pode ficar tranquilo que eu já estacionei o carro está parado e eu agora estou só conversando com vocês. Então, assim, na verdade, eu tenho um podcast, um episódio só sobre doação. Eu falo as três exigências, os 3 passos fundamentais para você construir um processo de doação efetivo que dê resultado. Gente, isso tudo é na minha experiência do campo de batalha. Eu não sou um teórico, eu não sou sociólogo, eu não sou assistente social, eu não sou antropólogo. Minha formação é na área de química, eu venho da indústria, mas eu estou há 20 anos no terceiro setor. Eu hoje me dedico 100% do meu tempo para o terceiro setor.
sou um apaixonado pelo terceiro setor. Costumo dizer que foi quando eu vi a luz, né? Não tem nada melhor do que se acordar todo dia com um grande propósito de fazer o bem para o próximo. Todo dia se acordar para fazer o bem. Isso é uma vida assim que é muito enriquecedor, né? Quando você ajuda, aquele olhar de gratidão, o Mastercard não paga. Mas enfim, doação é outro braço de financiamento que realmente ajuda muitas instituições. E aí eu sugiro você assistir esse podcast e pensar num modelo que gere recorrência, tá? Eu acho que as igrejas têm muito a nos ensinar do terceiro setor. Se a sua instituição tem uma relação com as igrejas, com alguma braço de igreja, vai mais fundo, tenta desconstruir o processo, como é que eles constroem esse processo de doação, como é que é feito a prestação de conta, enfim. Vai lá, olha o podcast, olha o vídeo no YouTube, no Facebook, você acho que vai gostar. Outra questão que eu queria compartilhar com vocês aqui é outro modelo de financiamento que hoje tem crescido também, são editais. E aí eu não estou falando de financiamento público, tem também muito editais de financiamento público, mas eu estou falando de editais de financiamento privado. E aí eu separo em duas categorias. Tem editais que são de grandes empresas, tá? Muitas das vezes que tem uma exigência legal a cumprir com relação a isso. Vou dar um exemplo para vocês. Toda concessionária de energia elétrica tem que dedicar um pequeno percentual do faturamento deles para projetos de responsabilidade social. Isso está no contrato de concessão da operadora. E esse pequeno percentual de faturamento dá um volume para nós gigante com relação à receita, com relação a gente estar recursos para o terceiro setor. O que para eles é pouquinho, para a gente é muito dinheiro. Então eles têm essa obrigação e aí eles estão sempre publicando editais com relação a isso. Isso também tem pela ANP, né, Agência Nacional do Petróleo, para as operadoras de petróleo. Em vários segmentos você tem isso, né? Você tem as fundações ligadas a grandes empresas, Fundação Unibanco, Fundação Itaú, Fundação Vale, tem uma série de fundações que tem como espinha dorsal financiar, estimular, fomentar o terceiro setor, tá? Vale muito a pena você pesquisar pela internet, tentar se habilitar com relação a esse processo. Eu prefiro muito mais trabalhar com contrato, né, com recurso que venha de uma empresa ou de uma fundação, né, com recurso privado, do que com recurso público. Com recurso privado, você tem mais previsibilidade de receita, né? Se você assinou o contrato, vai ter é raríssimo você ter uma inadimplência com relação a isso. E ao mesmo tempo você tem aí uma questão que é você começar a construir uma relação com a fundação ou com a empresa, né? E a instituição que é minha de origem, aqui no estado do Rio, no interior do estado, tem uma empresa que eu acho que o capital é mexicano, se eu não estou enganado, chama Enel. Eu não sei se é a mesma lá da sua região, eu estou no estado do Rio. E ela investe uma parte do faturamento para esse tipo de ação de responsabilidade social. E a gente participou e ganhou vários projetos com eles. Eles gostaram tanto do trabalho que eles começaram a nos demandar determinadas campanhas ou projetos. Você começa a construir uma relação maravilhosa com esse tipo de empresa, entendeu? E aí você tem empresas como Vale do Rio Doce, Petrobras. A Petrobras, apesar de ser uma empresa pública, de controle público, mas é uma empresa de capital misto, então tem regras próprias, tá? E você tem as instituições, as fundações ou os institutos
ligado a órgãos internacionais. Você tem a Fundação Obama, você tem a Fundação Gates, você tem a Rockefeller, a Fundação Ford. Aí realmente precisa ter aí já é uma instituição que precisa ter uma área de captação de financiamento, de recurso, de verba, que tenha essa capacidade de estar ficou esquisito, né? Capacidade de ficar captando e participando de editais de fundações internacionais, tá? Tem muito recurso lá fora, sim. E aí quando você tem um processo de transparência, um processo de prestação de contas, você consegue operar por aí. Mas o fundamental desse episódio é o seguinte, gente. Nós temos que ter o terceiro setor para sobreviver a todo esse massacre que nós estamos passando, tá? A toda essa quebra de paradigma do financiamento público e tudo mais. Nós precisamos quebrar um outro paradigma, que é o paradigma nosso, que é ter tranquilidade, naturalidade para falar sobre dinheiro. A gente precisa construir instituições com uma estrutura mais profissional. E isso custa dinheiro. Mais profissional para a gestão da instituição, para a execução dos trabalhos, dos serviços, dos atendimentos, para a prestação de contas, para os financiadores, para a sociedade. Então, hoje em dia, a instituição que quer viver só por amor tem uma dificuldade enorme de se manter ao longo prazo, infelizmente. A gente precisa construir como se fosse negócios sociais, aonde a missão da instituição não é gerar lucro, mas gerar impacto social. Mas precisa de dinheiro. E você precisa ficar em paz com isso. E lembra sempre dessa frase que resolveu esse drama na minha cabeça. Fazer o bem não tem preço, mas tem custo. Se você quer ajudar o próximo, ache o seu modelo de financiamento, tá? Em outro episódio eu vou falar sobre o programa que revolucionou a história da nossa instituição, da minha instituição que eu lidero, e que tem beneficiado milhares de jovens ao longo dos anos. A instituição que eu lidero, só para dar um spoiler, né, uma palhinha, a gente está aí há 13 anos 100% sustentável. Recurso privado, onde a gente não depende do poder público no financiamento, e um programa que transforma vidas de milhares de jovens que a gente atende. No outro episódio eu vou falar sobre isso, ok? Então é isso aí, esse é o podcast Sustentabilidade no Terceiro Setor, tá? E como sempre digo, gente, fé, força e coragem. Fique com Deus e vamos junto.